Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para falar sobre Pato Donald, A Noite das Bruxas por Carl Barks. Creio que todo mundo conheça o Carl Barks, o gênio dos quadrinhos Disney, o Homem dos Patos, chame ele como quiser. Ele veio das animações, fazia as animações do Pato Donald, quando ele foi convidado para participar agora dos quadrinhos Disney. E com isso ele passou décadas criando personagens muito icônicos como o Guinho, Zezinho, Luizinho, Tio Patinhas, Ganso Gastão, Professor Pardal. Todos esses que são personagens imortais e muito memoráveis. E ele fazia histórias belíssimas como essas, tá? Que são reunidas nesta coleção. A edição que eu tenho é da editora Abril, tá? Que começou a fazer essa coleção aqui, mas a editora Panini herdou depois que a Abril faliu, tá? Então, não só a Panini republica as histórias que a Abril publicou, como publica o restante do que são as histórias do Carl Barks para os patos. Tá bom? Então, minha gente, nesta edição você vai ter primeiramente uma história de 32 páginas encomendada pela editora Dell para o Carl Barks fazer uma adaptação da animação que saiu naquele mesmo ano, que é Trick or Treat, animação que você consegue assistir gratuitamente no YouTube, ok? No entanto, essa história aqui eu acho ela inclusive melhor que a da animação, porque ela tem a trama tem alguns elementos a mais que ilustram bem a criatividade, o dinamismo e até mesmo um pouco de psicodelia que o Carl Barks gostava de colocar em suas histórias, tá? Além de, claro, um final moral, uma moralidade no final que nunca é escancarada, nunca ela é maçante, sempre é de maneira que a criança, já que é um gibi infantil, né, voltado para as crianças, possam ler e pensarem por si próprias sobre essa moralidade. No entanto, essa história aqui ela foi censurada por motivos de que a editora queria que ela não se aproximasse. Tem alguns desses elementos que se aproximam muito do que eram os quadrinhos de terror da época e a editora não queria nada disso no seu gibi. Também vamos ter outras histórias aqui, tá? Histórias que, inclusive, elas exploram muito a relação Donald contra o Gastão. Tem várias histórias aqui que exploram isso e são histórias muito divertidas, porque o Gastão, vocês sabem, é um pato, é um ganso, né? Que ele tem uma sorte incrível. Ele é muito preguiçoso, ele gosta de se aproveitar dos outros, não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, só de fato de ser um parasita. E aí você tem até esse personagem como talvez uma crítica do próprio Carl Barks a esse modelo de personalidade. E você tem sempre esse confronto do Donald contra o Gastão, em que em todas as histórias o Donald acaba se ferrando, né? E muitas dessas histórias o Donald se ferra no final, muito por causa de suas deficiências, seus erros humanos, que por mais que o Gastão ele seja um personagem odioso, o Donald muitas vezes põe os pés pelas mãos por causa dos próprios defeitos dele, como ciúme, ignorância, a busca por fama, por dinheiro de maneira fácil e até mesmo a obsessão, tá? Então você vê o Donald como esse personagem complexo, esse personagem rico, mesmo nessas historiazinhas. E claro, tudo que eu estou fazendo aqui é uma análise que ela se aprofunda mais do que a história realmente vai. A história, essa página aqui, ela é bem interessante, né? Porque acontece algumas coisas na história que o Donald fica a pé da vida e aí ele sabe que a culpa foi dele. E aí no final ele dá uma explicação para os sobrinhos, só que é uma explicação que a gente sabe que não é verdadeira, né? Inclusive, ao final de cada edição, você tem não só as capas originais, aqui as capas originais de cada uma dessas histórias, como você tem também análise de especialistas em literatura, especialistas em quadrinhos sobre as histórias. Como eu falei em outros vídeos aqui também que eu fiz sobre a coleção Carl Barks, eu acho que eu fiz mais dois, além deste de agora, né, claro. Algumas análises são boas, outras nem tanto. Algumas são bem ricas, que exploram bastidores do que acontecia, fazem essa análise que vai além do que é o superficial, e outras que são simplesmente um resumo da história, não agregam tanto. Mas eu acho interessante, tá? Eu gosto bastante dessa coleção, porque
essa oportunidade de você ler essas histórias que são muito à frente de seu tempo. São histórias engraçadas, histórias divertidas, dinâmicas, como eu falei, com uma arte muito bonita, muito, assim, fofa, mas também, como eu disse, tem esses elementos criativos e muito bem feita, tá? Muito bem feita, os cenários, tudo é muito, muito lindo. O Karl Barks, ele, inclusive, ele mostra seu talento para pintura tempos depois, quando ele resolve pintar momentos das suas histórias em quadros mesmo, a óleo e tal. Nossa, tem essa história aqui, que o Donald e os sobrinhos da Margarida passam por uma cidade chamada Omelette. E é Omelette, isso mesmo. E aí eles têm apreensão de passar por essa cidade, e aí eles contam qual é a história dessa cidade, o que é que eles fizeram lá, por que que a história se chama Omelette, e foi a história que eu mais gargalhei aqui dessa coletânea, tá? E é como eu falei, o Karl Barks, ele sempre coloca como subtexto certas sátiras, certas críticas que ele tem. Por exemplo, o materialismo e a falsidade das relações, quando o Pato Donald ele tenta se aproveitar do Tio Patinhas, ou então quando o Tio Patinhas mostra, olha, eu tenho dinheiro aqui e o meu dinheiro ele compra amizades. As pessoas, enfim, ficam bajulando o Tio Patinhas e tudo mais. Então você tem essa crítica dele, tem a crítica que eu falei do Gastão também, tem a substituição do espírito natalino pelo consumismo, que está presente em duas histórias aqui, ou é uma só, mas uma com certeza, em que o Pato Donald ele tenta descolar um peru de Natal do Tio Patinhas, só que o Tio Patinhas é extremamente sovina e não vai deixar isso. E é uma história que, inclusive, o Donald ele deixa de pensar em si para pensar nos outros no Natal, só que de uma maneira 100% superficial, 100% materialista e não realmente de fazer boas ações, de valores, enfim, que ficam a flor da pele assim no Natal, mas justamente desse consumismo. Tem uma história muito engraçada também, que é essa história aqui do cara coroa, que ele encontra um maluco que está fazendo uma filosofia de que você tem que decidir sua vida pelo acaso, pelo cara coroa. O autor, ele critica essas filosofias malucas, esses palestrantes que, enfim, dá até para fazer um paralelo com o mundo de hoje, não é mesmo? Programas de TV fúteis, tem uma história que aborda isso também, que é muito engraçado. E tem também, só para encerrar, uma história em que o tio Patinhas, ele decide quem será o herdeiro da sua herança, né? da sua riqueza, o herdeiro da sua riqueza, e ele acaba escolhendo os sobrinhos, decisão muito importante que se mantém até hoje, e que tempos depois, nas histórias, outras histórias do Barks, mas outras do Don Rosa também, que foi seu sucessor nos quadrinhos Disney, essa questão da personalidade do tio Patinhas, do espírito aventureiro, né, não só de ser um sovina, mas do espírito aventureiro, da origem da riqueza dele e por que ele escolhe os sobrinhos, é algo que inicia aqui uma história desse volume e vai ser melhor abordado depois, tá? Enfim, Tio Patinhas, Pato Donald e Karl Barks é sensacional, sempre um prazer enorme ler. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Leiam se vocês tiverem a oportunidade, tá? Deixe o gostei, inscreva-se no canal, sempre vídeos sobre quadrinhos. Ative o sininho para não perder nada. Compartilhe com seus amigos e até